Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Expresso JK tem novos pedidos de linhas negados pela ANTT. Dentre as rotas solicitadas estão ligações de Brasília para Guarulhos, São Paulo, Niterói, Rio de Janeiro e Palmas, Tocantins. Essa e mais notícias logo após a vinheta. Solta a vinheta! A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, decidiu indeferir o pedido de emissão do termo de autorização TAR solicitado pela Expresso JK Transportes. A lição SUPAS número 735 foi publicada nesta sexta-feira, 15 de maio de 2025, e refere-se ao pleito para a prestação de serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros sob o regime de autorização para diversas linhas e concessões. A Superintendência tem negado diversos pedidos de outorga para a operação de linhas. Nos últimos dias, o Diário do Transporte publicou vários casos de empresas que tiveram seus pleitos negados. A justificativa apresentada pela NTT para esses indeferimentos é que os pedidos se referem à implantação de linhas em mercados para os quais as empresas solicitantes não possuem autorização. As linhas para as quais a Expresso JK buscava autorização e que tiveram seus pedidos indeferidos incluem Brasília, Distrito Federal a Guarulhos, São Paulo e suas seções, Brasília, Distrito Federal a Niterói, Rio de Janeiro e suas seções, Palmas, Tocantins a Brasília, Distrito Federal e suas seções, Anápolis, Goiás a Belo Horizonte, Minas Gerais e suas seções, e Luiz Correia, Piauí a Goiânia, Goiás e suas seções. Essa decisão entrou em vigor na data de sua publicação. A medida foi assinada pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, Juliano de Barros Samor. A ANTT nega pedidos de autorização de rotas para a JJTU. A Agência Nacional de Transporte Terrestre indeferiu solicitações para linhas interestaduais de transporte de passageiros, alegando que mercados não são autorizados à empresa. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, decidiu indeferir pedidos de emissão de termos de autorização, TAR, solicitados pela empresa JJTU Transporte e Turismo. As decisões sobre os números 734 e 736 foram publicadas nesta sexta-feira, 23 de maio de 2025. O objetivo dos pedidos era a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros sob o regime de autorização. A Superintendência tem negado diversos pedidos de outorga para a operação de linhas. Nos últimos dias, o Diário do Transporte publicou vários casos de empresas que tiveram seus pleitos negados. A justificativa apresentada pela NTT para esses indeferimentos é que os pedidos se referem à implantação de linhas em mercados para os quais as empresas solicitantes não possuem autorização. As linhas para as quais a JJTU buscava autorização e que tiveram seus pedidos indeferidos incluem Professor Jamil, Goiás, a Altamira, Pará e suas seções, Professor Jamil, Goiás, a Palmas, Tocantins e suas seções, Nerópolis, Goiás, a Altamira, Pará e suas seções, e Nerópolis, Goiás, a Palmas, Tocantins e suas seções. As decisões entram em vigor na data de sua publicação e foram assinadas pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, Juliano de Barros Samor. Expresso Brasil tem pedidos de linhas ligando Belém, Pará, a cidades catarinenses negados pela ANTT. Decisões da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros alegam falta de mercados autorizados. A Agência Nacional de Transportes Terrestre, ANTT, decidiu indeferir pedidos de emissão de termos de autorização TAR solicitados pela empresa Expresso Brasil LH Transportes.
As decisões registradas sobre os números 731, 732 e 733 foram publicadas nesta sexta-feira, 23 de maio de 2005. Os pleitos referiam-se à prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob regime de autorização. A Superintendência tem negado diversos pedidos de outorga para a operação de linhas. Nos últimos dias, o Diário do Transporte publicou vários casos de empresas que tiveram seus pleitos negados. A justificativa apresentada pela NTT para esses indeferimentos é que os pedidos se referem à implantação de linhas em mercados para os quais as empresas solicitantes não possuem autorização. As linhas para as quais a Express Brasil buscava autorização e que tiveram seus pedidos indeferidos inclui Belém Pará, a Garopa Santa Catarina e suas seções, Belém Pará, a Nitápolis Santa Catarina e suas seções e Belém Pará, a Rancho Queimado Santa Catarina e suas seções. Essas decisões entram em vigor na data de sua publicação. As medidas foram assinadas pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, Juliano de Barros Samor. Galera, veio essas 3 notícias aqui pra gente agora e vou estar destacando aqui com vocês as notícias. A primeira notícia, ela vem da Expresso JK. Ela acabou de ter novos pedidos de linhas negados pela ANTT. Vou estar destacando com vocês algumas das linhas que foram infelizmente negadas, que é a linha Brasília, Distrito Federal a Guarulhos, São Paulo, Brasília a Distrito Federal a Niterói, Rio de Janeiro, e Palmas Tocantins a Brasília, Distrito Federal. Essas linhas foram infelizmente negadas pela alegação da própria agência que os mercados objetos do pleito de emissão do DITAR não são autorizados a requerente. Então, a empresa Expresso JK não possui outorga para estar solicitando a operação destas linhas, infelizmente. Vamos para a segunda notícia, que vem da ANTT, obviamente, e ela também negou o pedido de autorização de rotas para JJTU sob a mesma alegação que os mercados objetos do pleito de emissão do DITAR não são autorizados a requerente. Estou destacando com vocês aqui algumas das linhas que ela solicitou, que é o caso da linha Professor Jamil, Goiás, a Altamira, Pará, e Nerópolis, Goiás, a Altamira, Pará. Vamos para a terceira notícia, para encerrar o bloco, que vem da Expresso Brasil. Ela também teve as suas linhas negadas sob a mesma alegação da agência, que os mercados objetos do pleito de emissão de DITAR não são autorizados a requerente. Vou estar citando aqui as linhas, no caso, que é a linha Belém Pará, a Garopa Santa Catarina, Belém Pará, a Nitápolis Santa Catarina e Belém Pará, a Rancho Queimado Santa Catarina. Infelizmente, as empresas Expresso Brasil, LH Transportes, JJTU e a Expresso JK teve os seus pedidos de autorização de linhas, infelizmente, indeferidas pela ANTT. E é isso aí, galera. Que Deus tenha paz e um seu dia. E até o próximo vídeo.